Atos 2:39 diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você pode olhar para a tela aqui, vamos ler juntos esse texto? 1, 2, 3. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Glória a Deus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Aleluia. Porque é uma promessa. E essa promessa que nós lemos aqui, irmãos, é a promessa do derramar do Espírito Santo. E essa promessa aqui não é só para a igreja dos dias de Atos, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Essa promessa aqui, como diz o texto que lemos, ela diz respeito a nós. Essa promessa aqui é para os nossos filhos. A promessa do derramar do Espírito é para aqueles que estão longe e para todos quanto o nosso Deus chamar. Olha que poderoso. Olha o que Pedro está dizendo, olha o que a palavra está dizendo aqui. Essa promessa do derramar do Espírito Santo é para nós. É para os nossos filhos. Aumenta o retorno para mim. É para a igreja do Senhor. Em Lucas 11, verso 13, Jesus falou: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Se nós que somos maus, nosso filho pede algo para nós não damos para ele nem pedra, nem serpente, nós damos boas coisas, basta o filho pedir com carinho, com amor, que o coração do pai, ele tem prazer em dar. Olha o que a Bíblia está falando, olha o que Jesus está falando aqui, que se nós pedirmos o Espírito Santo, ele vai nos dar. Glória a Deus. A promessa do Espírito Santo não é algo só para grandes homens. A promessa do Espírito Santo é para todo aquele que clama e pede. Nós lemos a semana passada aqui o texto de Isaías 44, que fala que o Espírito Santo, Isaías 44, verso 3, diz o texto, Isaías usando o exemplo da água, que Deus vai derramar a água, e Ele derrama água sobre o sedento, sobre a terra seca, Ele derrama o Espírito sobre a tua posteridade. A promessa do Espírito Santo não é só para nós, mas é para a nossa posteridade, é para os nossos filhos, é para os nossos jovens, é para as crianças, é para toda a nossa descendência, é promessa de Deus. O derramamento do Espírito é promessa de Deus. Ela não está restrita apenas a um grupo de pessoas, mas a promessa diz respeito a nós, e nesta noite nós precisamos tomar posse dessa palavra de Atos 2, verso 39, porque a palavra está declarando aqui para nós, que diz respeito aos nossos filhos, diz respeito à nossa posteridade, diz respeito à igreja do Senhor e a todos os que estão longe, e a todos aqueles que chamam pelo nome do Senhor. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Nós podemos. E é por isso que estamos falando aqui sobre esse tema. Preparar o caminho para um avivamento, a necessidade de um avivamento. O que é avivamento, pastor? Avivamento é quando a presença de Deus vem e desce. Avivamento é quando a presença de Deus vem e faz acampamento sobre um lugar. Quando a glória de Deus vem e desce sobre um lugar, sobre uma região, sobre um grupo de pessoas. Isso é avivamento. Isso já aconteceu em vários momentos da história da igreja. A presença de Deus veio e se manifestou em diversos momentos na história da igreja. Em lugares, em regiões, em grupos de pessoas.
E a presença de Deus, ela foi derramada de uma forma especial por um período longo. Às vezes, ao longo da história da igreja, alguns momentos a igreja ela experimentou um derramar da presença de Deus por meses, por dias, por anos. Isso é possível acontecer. Avivamento é quando a presença manifesta de Deus vem sobre um lugar, ou seja, uma visitação especial de Deus para impactar, para tocar a vida das pessoas. E não somente as pessoas, mas a região, onde o avivamento vem, a região é afetada. Ele traz impacto, ele transforma, a glória de Deus vem. E o que estamos ministrando aqui, irmãos, nesses cultos de quinta-feira, é justamente que nós precisamos buscar um avivamento, preparar o caminho para um avivamento. Mas pastor, você está dizendo aí sobre presença de Deus, sobre avivamento. Então você está dizendo que a presença de Deus ela não está no nosso meio, é isso que o Senhor está dizendo? Porque traz uma certa confusão, será que a presença de Deus está aqui ou não está aqui? Porque nós já declaramos aqui nessa noite, Deus está neste lugar. A palavra de Deus diz, onde estiver 2 ou 3, Ele está presente, amém? O Salmo diz que o Senhor habita no meio dos louvores. É preciso fazer uma grande distinção, irmãos, para entendermos a necessidade de um avivamento. É preciso fazer uma distinção entre onipresença de Deus e presença manifesta de Deus. É o que gera muita confusão hoje na vida de muitas pessoas, porque elas acham, não, eu não preciso da presença de Deus, Deus está aqui. Deus ele está em todos os lugares, isso é uma grande verdade, Deus é onipresente, Deus ele habita em todos os lugares, mas é preciso fazer uma dimensão sobre a presença manifesta de Deus e a onipresença de Deus. Quem está aqui me ouvindo? Josué capítulo 2 verso 11 fala sobre a presença de Deus acima nos céus e embaixo na terra. Isaías 57, verso 15, diz assim: porque assim diz o Senhor, o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, e Ele habita num alto e santo lugar. Olha só o que Isaías está falando aqui. Isaías está dizendo que Deus, Ele é transcendente, Ele habita num alto e sublime lugar. O trono de Deus é um trono elevado, Deus habita nas alturas, mas o texto aqui diz que Ele também habita com um contrito e abatido de espírito. O que Isaías está falando aqui é sobre a presença de Deus, a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Deus é tão alto que nós só podemos conhecer Ele se Ele se revelar a nós. Existem duas verdades que a igreja, que nós precisamos entender sobre a presença de Deus. A primeira é que Deus é transcendente, Deus está além, Deus está acima da criação. Deus ele está num alto lugar, Deus ele habita além, Deus ele transcende a criação. Os céus, a terra não podem conter a presença de Deus. Porque esse é o Deus que servimos. O seu trono está acima de todo lugar. O seu nome é um nome poderoso, santo, ele habita num alto lugar. O que a Bíblia está falando é sobre uma realidade da presença de Deus, é a onipresença de Deus. É um Deus transcendente. Mas Deus, ele não é só transcendente, Deus também é eminente. O que isso significa? Além de Ele ser o Criador, além de Ele estar no lugar santo, Ele tem prazer em se revelar na sua criação. Ele tem prazer em se comunicar, em se manifestar, em se relacionar. E nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver esse Deus que é transcendente, mas é um Deus imanente, é um Deus que está no meio do seu povo, que tem prazer em se manifestar em lugares.
Ele habita no alto lugar, porém, ele também habita com um quebrantado e contrito de coração. Como pode um Deus grande e poderoso, um Deus tremendo, um Deus que os céus, que a terra e que em nenhum lugar pode conter a sua presença, como pode esse Deus habitar, estar no meio do seu povo, ter prazer em estar com contrito de coração, com quebrantado de coração? É porque Deus, ele é onipresente, mas Deus também tem prazer em se manifestar, em estar no meio dos quebrantados e contritos. Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Quando Deus criou todas as coisas, no 7º dia da criação, diz a palavra que Deus descansou. Mas Deus não se cansa. Como é que Deus descansou? Na realidade, quando o texto fala de descansar, está se referindo a repousar. Então Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom, e criou tudo para a sua glória. E no 7º dia, após ele ter criado todas as coisas, Deus, ele veio repousar sobre a sua criação. Ele habita no alto lugar, mas ele tem prazer de se manifestar, de descansar, de repousar, de fazer acampamento, de se relacionar no meio do seu povo. E quando falamos de avivamento, estamos falando disso. Estamos falando da presença manifesta de Deus. Um Deus que tem prazer em estar com o quebrantado e com o contrito. Quebrantado fala de um vaso quebrado. Contrito fala dos cacos do vaso. Ou seja, Deus, ele tem prazer em estar no meio do humilde, do necessitado. É por isso que no Salmo vai dizer: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Deus, ele vem se manifestar onde há necessidade. Deus, ele vem se manifestar quando pessoas clamam por ele dizendo: Deus, eu sou uma terra seca. Agora, a presença de Deus, ela não se manifesta em lugar onde há autossuficiência, um lugar onde está cheio de outras coisas. A presença manifesta de Deus, não. A sua onipresença, sim, está em todos os lugares, mas a presença manifesta de Deus, ela só vem onde existe necessidade, onde existem pessoas carentes de Deus, onde existem pessoas quebradas, contritas, como humilde de coração, que tem uma necessidade da presença de Deus e reconhece: Deus, sem a sua presença eu não sou nada. E o texto de Isaías diz que ele vem para vivificar, ele vem para avivar, para suprir a necessidade. E ele não vem porque ele precisa, porque ele é Deus. Os nossos louvores não vai impressionar a Deus. Deus não vai se impressionar com um toque de instrumento, com a voz bonita. Deus não se impressiona com isso aqui, irmãos. Isso não traz surpresa para Deus, porque Ele tem os anjos, Ele tem serafins, Ele tem querubins, Ele tem miríades celestiais. A criação louva ao Senhor. Os Salmos diz que existe acima do trono de Deus, dos céus, que estão acima dos céus. E o Salmo 149 vai dizer que essas águas estão lá para louvar a Deus. A criação louva o Senhor. Mas por que Deus, ele deseja estar no nosso meio? Porque Ele tem necessidade? Não. Ele vem porque justamente não é Ele que precisa de nós, mas é nós que precisamos de Deus. É nós que precisamos de Deus. Onipresença de Deus. Só um exemplo de onipresença de Deus. O Salmo 139, verso 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Tu cercas o meu entrar, o meu sentar, tal conhecimento é tão grande para mim. Para onde, verso 7, para onde eu fugirei do teu espírito, e para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. E ele diz, e se eu fizer no inferno a minha cama, eis que ali a tua mão também estará. Esse texto aqui foi um texto que trouxe muito conflito na vida do Santo Agostinho, porque o Santo Agostinho, ele queria fugir de qualquer jeito da presença de Deus, ele queria se esconder de Deus, e ele leu aqui que a presença de Deus, a onipresença de Deus está até no inferno. Irmãos, a onipresença de Deus está até no inferno, porque se subir aos céus Deus está, e se descer no inferno Deus também está lá. A onipresença de Deus, mas não a presença manifesta de Deus. Nós costumamos dizer o seguinte, né? Que o Senhor desceu ao inferno para tomar a chave da morte, mas Apocalipse não fala isso. Apocalipse diz que Ele tem a chave da morte do inferno, ou seja, a presença de Deus enche terra, céus, enche abismo. Não há num lugar nesse universo que Deus não está. Ninguém pode fugir de Deus, ninguém. E até no inferno a onipresença de Deus está lá. Mas quando nós falamos sobre avivamento, estamos falando sobre Deus repousar, habitar, se manifestar. Quando falamos de avivamento, quando falamos Deus vem sobre esta casa, nós estamos falando para Deus, vem habitar aqui, vem se manifestar aqui. Deus, nós queremos a evidência da sua presença aqui. Foi isso que Salomão orou, quando ele edificou a casa, o templo, em 2 Crônicas, capítulo 5 ao capítulo 7, e ele fez uma oração, consagrando aquele lugar a Deus. E 1 Reis 8:27, na oração de Salomão, que é a mesma oração de 2 Crônicas, ele diz o seguinte: na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus, até o céu dos céus, não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenha edificado. Olha o que ele está orando, dizendo: não existe um lugar que pode conter a presença de Deus. Mas todavia, quando ele terminou de orar, quando ele acabou de orar, quando ele terminou de consagrar o templo a Deus, 2 Crônicas 7:1 diz que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido todo aquele lugar. Percebe aqui, irmãos, a diferença? Conseguiu aqui, irmãos, perceber a diferença da onipresença de Deus e da presença manifesta de Deus? Amém? São duas verdades. Presença manifesta de Deus é avivamento, é um derramar de Deus, é quando Deus vem e visita o lugar, é quando Deus vem e derrama poder sobre uma região, sobre pessoas, sobre determinados grupos. É por isso que nós cantamos, é por isso que nós pedimos: vem, Senhor, vem com a tua presença neste lugar, vem com a tua glória sobre as nossas vidas. Nós queremos o manifestar da tua presença aqui. Nós precisamos da tua presença aqui. Repousa, Senhor, repousa sobre nós. Vem com a tua glória sobre nós, vem com um avivamento sobre nós, vem com um derramado Espírito Santo sobre nós. Presença manifesta de Deus é o que nós precisamos nestes dias. É o que a igreja está precisando nestes dias. Existe também, irmãos, uma diferença que precisamos fazer para entendermos essa necessidade e preparar o caminho do avivamento. É que uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Existe uma diferença também. E aí que gera também confusão, que gera também dúvidas em nosso coração. Eu tenho o Espírito Santo ou não? Eu não tenho o Espírito Santo?
Porque uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Por exemplo, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 20, verso 19. Esse copo de água tem água, mas ele não está cheio de água. Uma coisa é ter o Espírito nas nossas vidas, outra coisa é ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito até transbordar. Olha o que diz João, capítulo 20, verso 19. Jesus apareceu no cenáculo depois que ressuscitou. E os discípulos estavam ali com medo. Verso 19 você vai ver isso. Os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. E Jesus entra ali no cenáculo depois que ele ressuscitou e ele diz: paz seja convosco. Jesus glorificado entrou no cenáculo. Aí o verso 22 diz assim: e ele sopra sobre eles e declarou: recebam o Espírito Santo. Veja aqui a primeira experiência que os discípulos têm com o Espírito Santo vem logo após a sua ressurreição. Quem está aqui na igreja? Os obreiros estão aqui, amém? Receba o Espírito. Jesus soprou sobre eles e declarou: receba o Espírito. Mas eles não foram cheios do Espírito Santo. A promessa do derramar do Espírito Santo ainda não aconteceu. Foi a primeira experiência que eles tiveram com o Espírito Santo. E eu acredito que é isso que acontece na nossa vida quando nós recebemos a palavra da verdade, o Evangelho, e quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a ter o Espírito Santo, nós passamos agora a receber o Espírito Santo, então ele gera em nós um novo nascimento. Isso é ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é você levantar a mão, entregar a vida para Jesus e você passar por um milagre do novo nascimento, é a regeneração, e é só o Espírito Santo que pode fazer isso nas nossas vidas, amém? Uma coisa é ter o Espírito, e eu acredito que todos aqui tiveram essa experiência. O Espírito Santo veio sobre você, e você hoje é templo do Espírito Santo. Quem pode dar uma glória a Deus aqui? Mas ter o Espírito Santo é algo, ser cheio do Espírito Santo é outra realidade. Vamos ver Atos 2, Atos capítulo 2, no capítulo 1 de Atos, foi a ordem, eles receberam o sopro do Espírito. Jesus andou com eles e compartilhou com eles 40 dias, e Jesus está subindo aos céus, em Atos capítulo 1, e ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito. Então em Atos capítulo 2, no verso 1, no dia do Pentecoste, eles estavam orando durante 10 dias, e o que aconteceu com eles, irmãos? De repente, a promessa de Joel aconteceu, o derramado Espírito Santo veio sobre eles, como línguas de fogo. Aí o verso 4 diz: e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. É isso que estamos falando, irmãos, é de sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, depois de 10 dias eles foram cheios, perseverando em oração. Mas isso não só aconteceu em Atos 2. Atos capítulo 3, depois da pregação de Pedro, 3.000 almas. E Atos capítulo 3, ali acontece um milagre na Porta Formosa, um aleijado. Uma revolução acontece em Jerusalém. Pedro ministra a palavra do Senhor, 3.000 almas se convertem, e por conta disso, as autoridades do templo ali, do sumo sacerdote, levou eles para serem interrogados, e eles são interrogados ali, no sinédrio, e depois deles serem interrogados, mais uma vez, Pedro prega o Evangelho, prega Cristo, prega a crucificação, prega a ressurreição, ele fala sobre Jesus de uma forma poderosa, cheia de autoridade.
E depois que ele pregou, as autoridades ali não puderam conter tamanha a glória de Deus que estava sobre eles, e eles não conseguiram resistir e prender aqueles homens e soltaram eles. Pedro pregou de uma forma de autoridade, cheia do poder. Pedro pregou sobre Jesus, pregou sobre a cruz, pregou sobre salvação, pregou sobre a ressurreição. E mais uma vez o número aumenta, agora não é mais 3.000, agora é 5.000 pessoas. E no capítulo 4, veja comigo, no capítulo 4 aí, o verso 31, depois de tudo isso ele volta para o grupo dos irmãos, para a igreja, ele volta para onde eles estavam reunidos, e ali ele começou a partilhar tudo que Deus fez, desde Atos 2, 3, tudo que Deus fez em Jerusalém. E aí diz a palavra que quando eles estavam ali orando, buscando a Deus, no verso 31 do capítulo 4, eles estavam orando, se alegrando, louvando a Deus por tudo que Deus fez, pelos livramentos. E diz que quando eles terminaram de orar, o lugar em que eles estavam reunidos tremeu. E todos ficaram o que, irmãos? Pode falar mais alto? Cheios do Espírito Santo. É disso que estamos falando, irmãos. O que estamos ministrando aqui é sobre isso. E eu pergunto para você, irmão, será que você está satisfeito com a sua vida e com a sua comunhão com Deus? Porque eu não estou satisfeito. Porque a promessa do Espírito Santo, do derramado do Espírito Santo é para nós, é para a igreja, e principalmente para a igreja dos últimos dias. Nós precisamos de sermos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre eles, capacitando e encorajando eles, para que eles cumprissem a missão. Isso foi evidenciado com sinais, com prodígios, com poder. E ser cheio do Espírito, irmãos, é uma ordem bíblica. Efésios 5,18, é uma ordem. Não se embriaguem com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É ordem. O verbo ali está no imperativo: enchei-vos, sejam cheios do Espírito Santo. E a igreja está pecando nesses dias, porque a igreja não está buscando o Espírito Santo. Passou da hora de nós reconhecermos a necessidade do Espírito Santo. Passou da hora de priorizarmos o Espírito Santo na nossa vida. Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. É algo que essa geração está fazendo. Nós estamos extinguindo o Espírito, reprimindo o Espírito, suprimindo o Espírito, apagando o Espírito. É por isso que Deus está nos chamando, irmãos. É por isso que estou pregando aqui nessas quintas-feiras e falando sobre a necessidade de preparar o caminho para o avivamento. Estamos preparando a nossa vida financeira, estamos preparando a nossa casa, estamos preparando os nossos filhos para tantas coisas, e nós estamos omitindo naquilo que mais precisamos nesses últimos dias, do derramar da presença de Deus. O que será dessa geração sem a presença de Deus? O que será da igreja nos últimos dias sem a presença de Deus? Há uma grande necessidade de avivamento. As nossas famílias precisam de avivamento. Os nossos filhos precisam de avivamento. Avivamento é uma visitação da presença de Deus sobre a igreja, que vai ser evidenciado, irmãos. Quando Deus está no lugar, não tem como. Quando a presença manifesta de Deus está no lugar, não tem como, é evidenciado. O avivamento, ele é a força de Deus para impulsionar a igreja para cumprir sua missão com poder e autoridade. Nós hoje estamos cumprindo a missão, irmãos, amarrados. Mal e mal estamos cumprindo uma escala na igreja. Mal e mal conseguimos cumprir uma escala dentro da igreja. Por quê? Porque falta poder do alto.
Não conseguimos frequentar a igreja 2 vezes por semana. Não conseguimos frequentar a igreja 2 vezes por semana, 1h30 de culto para nós, já estamos cansados. Essa geração precisa do Espírito Santo. O avivamento, ele vem sobre crentes e transforma pessoas estagnadas, medrosas, que estão trancadas em paredes, em cenáculos. Ele transforma discípulos. O Espírito Santo, quando vem, a presença quando vem, ele pega pessoas que estão com medo e transforma essas pessoas em corajosos, ousados, cheios de autoridade e ousadia. Foi isso que ele fez com os discípulos. Eles estavam com medo, trancados dentro do cenáculo, apavorados por conta da perseguição, e o que o Espírito Santo fez em Pentecoste, deu para eles uma capacidade, uma ousadia, uma autoridade, e eles saíram pelas ruas. Eles não tiveram medo de serem presos, eles não tiveram medo da morte. A nossa geração está apavorada, irmão, e nós estamos tão apavorados que nós ficamos trancados em casa com medo do vírus, porque falta revestimento do Espírito Santo. Falta sermos cheios do Espírito Santo. O avivamento vem e faz pessoas medrosas, transforma pessoas medrosas, pessoas incapazes, em grandes pregadores do Espírito Santo, grandes pregadores do Evangelho, inflamados, cheios de ousadia. E o que nós falamos aqui a semana passada é que para preparar o caminho para o avivamento precisa haver reconhecimento da necessidade do Espírito Santo. E passou da hora da gente reconhecer isso, que precisamos do Espírito Santo, que estamos como uma terra seca, árida, vazia, precisa da água do Espírito nas nossas vidas. Temos recurso, sabemos como fazer, temos estrutura, mas falta água. É igual um agricultor, deixou a terra tudo pronta, plantou a semente, adubou a terra, mas se não tiver água, já parou para pensar, irmãos? Nós temos tecnologia, temos carro, temos casa, se ficar sem chover por um tempo, se não tiver água, o ser humano não aguenta 5 dias. E não adianta ter tecnologia, não adianta o dinheiro, se não tiver água, que é a maior necessidade do ser humano para sobreviver. 5 dias sem água, já era. 5 dias sem água, não tem como. É por isso que Isaías vai dizer que o Espírito Santo é como a água, e a nossa vida espiritual precisa do Espírito Santo. A água do Espírito Santo, reconhecer essa necessidade, dizer: Pai, eu estou como uma terra seca, eu preciso de avivamento. Agora, sabe qual é o grande problema dos nossos dias? Quem está aqui, irmãos? Sabe qual é o grande problema? É que nós estamos na síndrome da igreja de Sardes, de Apocalipse 3. Eu anotei isso hoje à tarde em casa, na hora que eu estava preparando essa palavra. A igreja de Sardes, de capítulo 3 de Apocalipse, era a igreja que tinha fama de que estava viva, mas estava morta. Essa igreja é muito parecida com a igreja dos nossos dias, muita aparência. Está com fama de que está viva, mas está morta. É a igreja nominal. Sabe qual é a igreja nominal? A igreja de nome. É a igreja que prega, mas não vive. É o crente que diz que tem fé, mas não confirma isso com as obras. É a igreja dos rótulos. Por fora é crente, mas por dentro, mundanismo. É a igreja que a conduta dela não tem a ver com aquilo que ela carrega, o nome cristão. Ela não age conforme aquilo que ela crê. Esse é o problema da igreja dos nossos dias. Reconhecer isso é extremamente importante para sermos avivados pelo Espírito Santo. Reconhecer, irmãos, reconhecer que estamos sendo cristãos nominais, só de nome, que não estamos vivendo de fato. Não somos cristãos que vivem aquilo que prega. Isso é importante. Isso é muito importante para recebermos o derramar do Espírito Santo. Diz a história aí que o Alexandre o Grande, certa feita,
ele era rei da Grécia, ele é bem conhecido na história aí. Ele era um homem muito severo com seus soldados, ele não aceitava covardia nenhuma. E ele mesmo entrevistava os soldados, e qualquer tipo de problema que tinha com qualquer soldado do seu exército, ele mesmo trazia a sua presença para saber o que está acontecendo. Ele era severo, ele não aceitava covardia de jeito nenhum. E certa feita diz que um dos seus soldados foi para a guerra e se escondeu na guerra. Ficou escondido em uma caverna enquanto estava acontecendo a batalha. Na volta, esse soldado teve que prestar conta com ele. Só que esse soldado, ele era muito carismático, ele era um cara que sabia se expressar, ele sabia falar, ele era muito bom com as suas palavras. E até mesmo o Alexandre o Grande admirava aquele homem. Mas quando chegou diante dele, perguntou para ele qual foi a acusação, por que ele está aqui. E disseram, ele está aqui porque ele se escondeu. No momento da batalha, ele fugiu. E o rei Alexandre ficou muito irado, mas ele admirava aquele homem e perguntou para aquele homem, qual é o seu nome? E aquele soldado disse, o meu nome é Alexandre. Quando o soldado disse que o nome dele era Alexandre, esse homem pegou, irado, cheio de ira, saiu do seu trono, pegou aquele homem e jogou ele no chão e perguntou mais uma vez, qual é o seu nome? Ele já ficou trêmulo, morrendo de medo, e ele disse, o soldado, o meu nome é Alexandre, meu senhor. O rei, cheio de fúria, agarrou aquele homem, sacudiu ele e perguntou mais uma vez, diga-me qual é o seu nome? E o soldado falou assim, meu nome é Alexandre. Então ele olhou para aquele homem e disse para aquele homem, como você pode carregar um nome e não honrar? Como você pode dizer que chama-se Alexandre e não honrar? Ou você muda de nome, ou você muda de conduta. Isso é muito forte porque tem muito a ver com os nossos dias. Se Jesus olhasse para nós hoje e perguntasse, quem são vocês? Nós somos cristãos, nós somos a igreja. Será que a nossa conduta, o nosso nome e a nossa conduta estão unidos? Ou será que existe um abismo entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos? Precisamos reconhecer que estamos como uma igreja de Sardes. Temos fama de que estamos vivos, mas estamos mortos. Necessitamos de um derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Para preparar o caminho precisa estar sedento. Para receber o Espírito Santo precisa buscar. O Espírito Santo só pode saciar se houver sede. Nós só receberemos se nós buscarmos. A terra só vai ser sarada se o povo se humilhar, se converter e buscar a face do Senhor. Precisamos pedir, irmãos. Precisamos buscar. Buscar de verdade. Sair desta noite aqui e as nossas orações serem orações de pessoas desesperadas. Buscar o Espírito Santo e reconhecer a nossa necessidade. A minha casa está indo de mal a pior sem a presença do Espírito Santo. A minha vida é vazia sem a presença do Espírito Santo. Precisamos, Pai, derramar do Teu Espírito sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele vem exatamente, o avivamento ele vem exatamente quando a igreja se sente vazia e começa a clamar pelas chuvas do Espírito. Deus não derrama o seu Espírito sobre uma igreja autossuficiente, arrogante e soberba. E em todas as diversas histórias de avivamento sempre existiu pessoas desesperadas, pessoas buscando o derramar do Espírito Santo. Eu já vou correr para o final aqui e eu quero falar sobre 2 avivamentos que aconteceram ao longo da história. Semana passada nós falamos do que aconteceu no século XVI, falamos do que aconteceu no século XVIII, mas eu quero contar aqui 2 histórias de avivamento que são importantes para nos inspirar, para que possamos buscar também avivamento. Em 1904, no país de Gales, houve um despertamento em todo o país,
E esse despertamento aconteceu com um jovem de 13 anos de idade. Quando eu vi o Natan aqui abrindo o culto, eu falei: ô Jesus, um jovem de 13 anos de idade chamado Evan Roberts. E duas coisas esse jovem começou a buscar. Ele começava a buscar nas madrugadas, dizendo: o Senhor, derrama o teu Espírito e aviva, Senhor, a igreja. Faz aquilo que o Senhor fez na história, aquilo que o Senhor fez nos dias de John Wesley, aquilo que o Senhor fez na Inglaterra, faz de novo, Senhor. Essa era a oração de Evan Roberts. Ele orava pedindo: derrama o teu Espírito. E ele se dedicou a orar por avivamento, e se dedicou a orar por um derramar do Espírito Santo. E na sua história, e na sua oração, ele orava dizendo: Senhor, salva a nação, salva o meu país, salva o país de Gales. E todo o país estava mergulhado em uma crise, irmão, uma crise espiritual, moral. O país estava mergulhado em pecado, em imoralidade, a igreja estava fria. E ele buscando: Senhor, desperta jovens, desperta a igreja. E ele convidava os jovens para fazer movimentos de oração na igreja. Então, com 16 anos de idade, o Senhor ministrou o coração dele, dizendo que o Senhor iria derramar sobre o país de Gales um grande avivamento. E ele começou a orar, e ele chegou no seu pastor, e ele falou: pastor, o Senhor falou comigo dizendo que ele iria entregar todo o país nas minhas mãos. O pastor olhou para ele e riu, disse: se for a vontade de Deus, isso vai acontecer. Então ele chega no seu pastor e ele diz assim: pastor, eu posso fazer movimentos de oração na igreja? O pastor dele disse: depois do culto, quando terminar o culto, você pode orar. E foi o que ele fez. Terminavam os cultos, ele reunia alguns irmãos e ele começava a orar. E ele começava a orar: Senhor, aviva o teu povo. Senhor, derrama avivamento sobre o teu povo. Derrama o teu Espírito Santo sobre o teu povo, Senhor. Essa é a oração daquele jovem. Certa feita, o pastor foi tocado pela oração dele. E após um culto de domingo, o pastor ele permaneceu após a oração. E o pastor começou a orar junto com eles. O pastor já de cabeça branca orando junto com eles. E a palavra e a história diz, a história dele, a biografia dele diz que quando terminou aquele domingo, os jovens foram embora, mas o pastor permaneceu ali. E o pastor orou e permaneceu ali em oração. Na segunda-feira tinha um grupo de oração orando. Quando chegou lá, Evan Roberts e alguns irmãos, eles entram no templo, o pastor estava orando, ajoelhado. Mas o Evan, ele olhou e viu que o pastor estava com a mesma roupa do dia anterior. E a oração do pastor ali era só uma oração: Senhor, quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, quebranta-me. Quando ele termina de orar, Evan chega no pastor e pergunta: pastor, o senhor está aqui desde quando? O pastor disse: eu não lembro, eu comecei a orar e agora que eu terminei. E o Evan chega nele e diz: pastor, o senhor está aqui desde ontem, o senhor está orando há mais de 24 horas. E daquele momento em diante, a oração de Evan Roberts era só uma única oração, a mesma oração do pastor: Senhor, quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, quebranta-me. A mesma oração, de reunião em reunião, essa é a oração que eles faziam. E depois de alguns movimentos de oração, de persistência e perseverança, de um grupo de 15 jovens, 50 jovens. Depois aumentou 100 jovens. Depois aumentou 500 jovens. Depois foi 1.000 jovens. Depois 5.000 jovens. E aquele movimento de oração que começou com um jovem só, se espalhou pela cidade. E depois de alguns anos, meus irmãos, 3 anos depois, mais de 100.000 pessoas foram salvas. E a história diz que o país de Gales tinha 100.000 habitantes. Ou seja, todo o país foi alcançado, meus irmãos. Todo o país de Gales foi alcançado, porque um jovem começou a clamar e dizer: Senhor, aviva, faz novamente, Pai. Todo o país foi alcançado. Diz a história que
os jogos de futebol, não tinham pessoas para assistir, os bares estavam vazios, os juízes da cidade trocavam as suas luvas, porque não tinha mais julgar causas, os presídios estavam vazios, porque o Espírito Santo veio, porque Deus veio e derramou a sua glória sobre um país. E esse avivamento, irmãos, é conhecido como o avivamento do país de Gales, que influenciou pessoas em todo o mundo. A última história que eu conto para encerrar. Esse avivamento influenciou tantas pessoas, que chegou as notícias lá nos Estados Unidos, em outros lugares, e um pastor que ouviu falar sobre o avivamento do país de Gales, foi até Gales, para ver de perto o que estava acontecendo. E ele foi tocado pelo Espírito Santo. Ele volta para os Estados Unidos, o nome dele é Charles Sparman, influenciado diretamente por Evan Roberts. Ele sai ali e volta para o seu país, e ele começa cruzadas, ele começa a ir nas praças, ele começa a pregar sobre o Espírito Santo, começa a pregar sobre avivamento, ele começa a pregar sobre Atos. E ali começa um despertamento nas pessoas para ouvir sobre aquelas boas notícias. E certa feita ele estava pregando, e um jovem negro chamado William Seymour estava na praça ouvindo a pregação de Charles Sparman. E ele estava ouvindo ali, falando sobre Atos, falando sobre o derramado do Espírito Santo, falando sobre John Wesley, falando sobre o que aconteceu no país de Gales. E ele falou: meu Deus, como eu queria isso, como eu desejo a tua presença. E aquele jovem negro chamado William Seymour, ele começa a participar dos estudos bíblicos que o próprio Charles Sparman tinha feito na sua igreja, estudos que falavam sobre Atos, sobre o derramar do Espírito Santo. E ali ele começa a estudar, só que na época havia uma segregação, havia uma diferença entre brancos e negros. Negros não podiam se reunir com os brancos. Então o William Seymour, sendo um negro, ele não poderia participar dos estudos bíblicos dentro da igreja, e ele ficava no corredor, do lado de fora, só buscando ali. Ele era um homem que tinha problema de visão, ele era cego de um olho, mas ele tinha uma sede dentro dele: eu quero o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Para concluir a história, diz que depois desse momento, ele passa a chama para a sua família, e os seus familiares começam a buscar a Deus em casa, buscar e orar ao Senhor, pedindo: derrama, Senhor, o teu Espírito. E eles orando, diz a história que ele começou a orar junto com alguns irmãos, e de repente o Espírito Santo veio sobre aquele lugar. A presença manifesta de Deus veio sobre aquele lugar. A futura esposa de William Seymour, ela não sabia tocar piano, e diz a história que ela tocou 7 horas direto o piano sem saber tocar, e ela começou a cantar em outros idiomas. Aquela chama que começou na casa de William Seymour se espalhou. Depois de alguns dias eles alugaram um galpão, um estábulo, e eles transformaram aquele lugar em um lugar de oração, uma casa simples de oração, lá na rua Azusa. E ali começou uma busca por avivamento. Se você pesquisar no Google, pesquisar no YouTube sobre avivamento da rua Azusa, para concluir a história aqui sobre o avivamento da rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1906, várias pessoas foram avivadas. O derramado Espírito Santo veio sobre aquele lugar, irmãos, de uma forma tão poderosa, que diz a história que as ruas, as pessoas chegavam em volta nas calçadas, e elas não continham a presença de Deus, caíam no meio das ruas. Pessoas foram libertas, curadas, pessoas foram saradas, milagres extraordinários aconteceram. Os noticiários da época começaram a reportar tudo o que estava acontecendo ali. Uma revolução aconteceu, um derramado do Espírito Santo aconteceu na rua Azusa. Pessoas de outros lugares começaram a ir para lá, para receber o que estava acontecendo. Entre eles, 2 jovens suecos, que foram para lá, da Suécia para os Estados Unidos, para receber, para entender o que estava acontecendo. E eles foram batizados do Espírito Santo, imergidos no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo.
Esses dois jovens suecos, eles pegaram um mapa e eles decidiram ir pregar o evangelho. E eles oraram: Senhor, para onde o Senhor deseja nos levar? E eles pegaram o mapa, eles abriram o mapa e colocaram o dedo na cidade de Belém. Mas não era Belém lá em Israel, era Belém no Brasil. Quando foi em 1910, eles vieram para o Brasil e eles começaram, dois jovens suecos, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Não só a Igreja Assembleia de Deus, mas também um italiano chamado Luiz Franciscon saiu da Itália e foi para a Rua Azusa, recebeu o Espírito Santo, e nele veio o desejo de pregar o Evangelho. Sabe para onde ele veio? Paraná. 1910 ele veio para o Paraná. Sabe qual é a igreja que ele inaugurou aqui no Brasil? Igreja Congregação Cristã no Brasil. Avivamento. Começou com um homem na praça olhando e dizendo: eu quero o derramar do Espírito Santo. Faz de novo, Senhor. E eu concluo essa pregação dizendo para os irmãos: Deus quer fazer novamente. Deus, Ele quer fazer novamente. Esse deve ser o nosso sonho, irmãos. Sabe? Nós temos sonhos que são lícitos. Trocar de casa, trocar de carro, melhorar a nossa vida, viajar, todos sonhos que são lícitos. É claro, todos nós podemos sonhar isso. Isso faz parte da vida. Casar faz parte da vida. Sonhar em viajar em conhecer outro país, sonhar em ter uma vida melhor, em trocar de trabalho. Todas essas coisas são importantes. Claro que são importantes. Eu também tenho sonhos, mas acima disso, Deus está chamando nesses dias uma geração de pessoas que querem o derramar do Espírito Santo, que sonhem novamente em Deus despertar um bairro, em Deus salvar pessoas. Nós precisamos de pessoas sedentas, pessoas que têm sede de Deus. Nós precisamos de pessoas que não deixam o culto acabar depois da bênção apostólica. Pessoas que estão com fome e sede de Deus. Pessoas que querem viver uma experiência profunda com Deus. Um derramar profundo da presença de Deus. Você pode ficar de pé nessa hora em nome de Jesus. Eu não sei você, mas você já fez uma oração sincera? Já fez alguma oração sincera a Deus dizendo assim: Senhor, eu quero uma experiência real com a sua presença. Eu quero uma experiência poderosa, um toque poderoso do Senhor na minha vida. Senhor, eu não quero te conhecer só de ouvir falar. Eu não quero só conhecer o Senhor e te servir porque eu ouvi uma pregação. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Faz de novo, Senhor. Essa promessa é para nós, Pai. Essa promessa é para os nossos filhos. O que pode acontecer nesse bairro se a presença manifesta de Deus descer aqui neste lugar? O que pode acontecer nessa região? O que pode acontecer no Brasil? Existe uma promessa sobre o Brasil. Existe uma promessa de anos sobre a igreja brasileira, que a igreja brasileira ela seria um instrumento nos últimos dias de avivamento para as nações. Pastores de todos os lugares, eles olham para a igreja brasileira e eles estão esperando que a igreja brasileira assuma a sua posição, assuma o seu papel na história de Deus, porque ela é fundamental para o avivamento dos últimos dias. Eles estão clamando, eles estão pedindo: igreja brasileira, posicione-se, orem, faça a sua parte, prepare o caminho do avivamento. Nós precisamos de um derramar do Espírito Santo nesses últimos dias. Nós precisamos. Se tiver uma
pessoa aqui nessa noite, uma pessoa só, que entender essa palavra, nós podemos revolucionar os próximos anos. Revolucionar os próximos anos. E viver coisas profundas em Deus. Coisas poderosas em Deus. Milagres extraordinários. Milagres extraordinários. Na minha infância eu tive experiência de ver aleijados andando. Eu já vi Deus curando pessoas de câncer, de AIDS, mas a nossa geração nesses dias, os nossos filhos não têm essa experiência. Os nossos filhos precisam ver isso. Os nossos filhos precisam ver realmente um derramar do Espírito Santo, porque senão eles não vão suportar o entretenimento e a distração e as estratégias do diabo dos últimos dias. Como um pai eu grito: socorro, Jesus, socorro. Os nossos filhos não podem sucumbir, Senhor. Os nossos filhos não podem ser engolidos pela rede social, pela tecnologia, pelo entretenimento dos últimos dias. A promessa diz respeito a nós, e a promessa diz respeito aos nossos filhos, a nossa posteridade. Esse é o desejo do meu coração, como o pastor dessa igreja, os obreiros clamando a Deus, a igreja unida, pessoas sedentas por Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Pessoas que vêm para a casa de Deus com fome da presença do Senhor. Pai, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Pai. Como uma terra seca, reconhecemos, ó Deus, que precisamos do Senhor. O nosso semblante está abatido, Senhor. Nosso coração está cheio de outras coisas. Derrama, Espírito Santo. Faz de novo, Espírito Santo, faz de novo. Tudo está preparado aqui. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Santo, Santo, Santo. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós já vamos encerrar, amém? Nós já vamos encerrar. Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Segura um pouquinho. Deixa eu dizer algo debaixo de uma palavra profética aqui em nome de Jesus, para nós encerrarmos esse culto. Para nós encerrarmos este culto. Deixa eu dizer algo, principalmente para os pais, mães, principalmente para os pais e mães. Busquem urgentemente o Espírito Santo, porque os seus filhos, os nossos filhos não vão aguentar a pressão dos últimos dias, as estratégias do diabo dos últimos dias, o dinheiro, a escola, o tênis, o celular, não vai conseguir. Busque urgentemente. Pais que estão aqui nessa noite, vocês têm alguma consideração pelo meu ministério aqui no altar? Eu falo isso com muito temor.
Busquem isso, orem desesperadamente, para que a sua posteridade, para que os seus filhos recebam o Espírito Santo, tenha experiência com o Espírito Santo, para que eles possam suportar todas as ciladas do diabo desses últimos dias, porque sem o Espírito Santo eles não vão aguentar. Não vão aguentar. Orem desesperadamente, busquem desesperadamente, para que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. É uma necessidade para os nossos dias. Estava conversando com o diretor da igreja, da escola hoje, da escola da Mariá Adventista, e ele já tem falado sobre estratégias dos últimos dias, de tudo aquilo que esse sistema mundano está fazendo, e nós não podemos vacilar. Nós não podemos vacilar. O diabo quer acabar com a próxima geração, irmãos. O diabo quer acabar com os nossos filhos, e o que ele está fazendo é distraindo os pais, distraindo os pais. Os nossos filhos precisam ter experiências com o Espírito Santo. Por isso precisamos orar e preparar avivamento. O Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, ele não vai vir aqui nesses poucos minutos, no terminar desse culto. Seria até infantil da minha parte ficar insistindo com os irmãos aqui esse culto, porque já vai dar 10 horas da noite. Eu poderia insistir aqui, mas o Espírito Santo ele não vem assim. Ele vem quando preparamos. Ele só vem se houver uma extrema necessidade, uma terra seca. O que eu estou fazendo aqui é despertar a igreja para isso, amém? Em nome de Jesus. Vamos encerrar esse culto? Quem recebeu essa palavra aqui? Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque em tempos tão difíceis, em tempos, Senhor, de tanta distração, o Senhor tem nos direcionado debaixo de uma palavra profética. O Senhor tem nos guiado, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Desperta a igreja, Senhor, os que estão em casa, os que não estão ouvindo, Pai, os que estão, Senhor, hipnotizados pelas circunstâncias desses últimos dias. Desperta eles, desperta essa fome, Senhor, sobre a igreja, Pai, em nome de Jesus. Queremos um derramar do Teu Espírito, ansiamos por isso, Pai, é o que mais queremos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Deus e a comunhão de Cristo Jesus e do Espírito Santo esteja sobre nós hoje e para sempre. Aquele que crê, diga: Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, amém? Deus te abençoe. Receba essa palavra do fundo do meu coração, amém? Deus abençoe cada família aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.